O brasileiro Vinícius Júnior, que está fazendo um sucesso absurdo no Real Madrid, vem sendo contestado por parte da imprensa espanhola por conta de seus dribles e comemorações com danças. O jogador Koke, capitão do Atlético de Madrid, já havia ameaçado Vinícius Júnior caso ele fizesse gol no clássico entre as duas equipes de Madrid e comemorasse com dancinha. Se Vinícius marcar gol e comemorar dançando, vai ter confusão, certamente, declarou o jogador do Atlético. Em um debate gerado após essa fala de Koke, gerada em razão de Vini poder fazer uma dança ou não no clássico de domingo, o comentarista espanhol Pedro Brava atacou o brasileiro e ainda criticou o fato de Vinícius fazer comemorações assim em seus gols. Ele acabou mandando um recado direto pro jogador brasileiro, porém ele passou do ponto, e o comentário veio com um termo racista. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, ¿vale? Si quieres bailar samba, te vas a San Bódromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. ¿Qué es lo que hay que dejar? Perdona, un respeto primero para Vinicius, porque un jugador porque baile no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador es persona. Y tienes que respetar pues si eso. es persona, los demás también. No, perdona. Minutos depois, Pedro Bravo voltou ao ar e pediu desculpas ao vivo após tudo o que aconteceu. O programa El Chiringuito, no qual isso aconteceu, é repleto de espectadores ao redor do mundo, e isso pegou uma repercussão absurdamente negativa. E não por menos, o comentarista teve que pedir desculpas em seu Twitter, falando que se excedeu e passou do ponto. Ele disse nas redes sociais que a expressão que usou não foi direcionada à cor da pele de Vinícius, mas sim às suas danças exageradas e o seu jeito diferente de comemorar. Mas é aquela velha história, para bom entendedor, meia palavra basta. E isso realmente passou completamente do limite. Não é de hoje que Vini sofre esse tipo de preconceito, e muito menos dessa forma. Aqui no Brasil, enquanto ainda jogava pelo Flamengo em 2017 e 2018, ele também sofreu atos do gênero por conta de torcedores do Botafogo. E óbvio que quando se fala dos torcedores, não podemos colocar a torcida inteira do time carioca na conta, já que foram alguns elementos que cometeram essa atrocidade na torcida. E agora, de forma escancarada, um novo ato ocorre novamente, e é no mínimo assustador ver como a ginga e o jeito de ser dos brasileiros são encarados lá fora. Mas parece que o futebol precisa ser composto por robôs com coisas objetivas e sem nenhuma alegria, como se fosse um espetáculo feito apenas de jogadores robotizados que não têm personalidade nem estímulos para vibrar. E se tem alguém que já sente isso na pele faz muito tempo, certamente estamos falando do Neymar. Desde que ele pisou pela primeira vez no Paris Saint-Germain, sua vida não foi fácil. Certa vez, no início do ano de 2020, ele foi expulso numa partida simplesmente por aplicar uma lambreta no jogador adversário, e obviamente ficou revoltado com isso. Novamente, será punido por fazer sua nova comemoração na temporada pelo Paris, o que também é inadmissível. Neymar inclusive manifestou apoio ao Vinícius nessa ocasião, ajudando a engajar a hashtag #BailaViniJúnior, pedindo para o brasileiro jamais parar com sua ginga e o jeito moleque de representar o DNA brasileiro no mundo. E convenhamos, isso tudo também não passa de inveja por tudo que o moleque de São Gonçalo tá fazendo pro mundo. Se liga só, imagina você com 18 anos, chegando no maior clube do mundo e dando de cara com os maiores craques do futebol mundial, e ter que ouvir coisas absurdamente indesejadas, como esse moleque não vai ser ninguém, quem confia nesse garoto, quem ele pensa que é, não toquem a bola pra esse cara, esse aí nunca vai vestir a camisa do Real Madrid, sem chance. Pois é, mas o melhor sempre vem após o fim da noite e o raiar do sol do amanhã, pois os frutos para Vini Júnior vieram da melhor forma possível. O craque indesejado no Real Madrid se tornou o mais amado, e aqueles que zombaram dele estão tendo que assistir sua ascensão de camarote. Por isso hoje, você vai ver o que Vini Júnior está aprontando no Real Madrid. Mas antes, é claro, vem deixando o like e se inscrevendo no canal para não perder vídeos de alta produção como esse, que dão uma trabalheira danada. Partiu? Partiu então. Bola de Ouro. Um prêmio que parece estar distante de qualquer jogador jovem por tamanha complexidade que envolve a disputa, mas vira e mexe fica à disposição dos mais novos. O Neymar, ainda muito novo quando jogava no Santos pelo futebol brasileiro, chegou a brigar nessa lista ilustre, ficando em 10º lugar na lista do Ballon d'Or de 2012. Vinícius Júnior não conseguiu isso no Flamengo e nem desempenhou o mesmo que o Ney quando esteve atuando por aqui. Talvez muito por isso, Vinícius foi pintado como uma completa enganação do futebol BR, sendo apenas um mísero jogador de jogos de copinha sem muito potencial para apresentar, tornando-se rapidamente a venda mais cara da história do Flamengo, ajudando mesmo que indiretamente na reconstrução financeira do clube rubro-negro. No cenário nacional, muitos julgaram a absurda oferta dos madridistas como algo absurdo em alguém que no fim das contas mal vestiria a camisa dos Los Blancos. Eles que vieram as recentes temporadas e a ressignificação de um jogador que tinha tudo para, mesmo com o imenso potencial que tinha, se tornar esquecido, quando Zidane deixava Vinícius Júnior esquentar banco, largado na reserva dos jogos da La Liga e Champions. Muitos cogitaram que Vinícius
Vinícius não seria mais aproveitado com muita frequência, e alguns até afirmavam que a aquisição de Vini pelo Real foi uma das escolhas mais erradas na história. Mas a verdade é que ninguém observa processos, e tampouco quer acompanhá-lo. Querem mesmo ver o resultado pronto, já na mão de quem quer que seja o jogador, sem entender as etapas que esse alguém passa até chegar no topo. E ao contrário que muitos fariam, rebatendo e entrando em polêmicas com vários jornalistas e analistas que desmerecem seu futebol, Vini reagiu calado, trabalhando em silêncio, sabendo que seu estrelato estava mais perto do que se imaginava. E foi assim que sua temporada passada foi mágica. Ao lado de uma equipe que jamais largou os pontos, não importa quais fossem as ocasiões, Vini papou as maiores competições que lhe eram possíveis, ao lado de um Real Madrid que marcou história. Não por ser uma daquelas equipes que encantam com o futebol que dá gosto de ver, mas sim por representar um conjunto que jamais esteve morto em nenhum momento, que não se entregou e honrou a camisa pesada que vestia. Aproveitando a temporada apagada do Neymar na época, Vini se tornou o maior destaque brasileiro disparado na temporada 21-22, e ele já revelou que assistiu incontáveis vezes o seu gol inesquecível na final contra o Liverpool, mas que precisou lidar com moderação com seu sucesso, sabendo que sua era no futebol estava só começando. E de fato, ele se preparou perfeitamente para o que lhe aguardaria pela frente. Se fosse um jogador mais emocionado, como podemos dizer, ele poderia aproveitar seus momentos épicos, enchendo a cara todos os dias, comendo tudo que não deve ou mesmo aprontando por aí. Mas Vini, diferentemente do que alguns maldosos chamam, nunca foi e não é um cara burro, e sempre contou com altas projeções de futuro na sua cabeça. Quando voltou para o Brasil em suas férias, até dando uma entrevista muito bacana pro Casimiro, ele revelou seus planos alimentares, que não largaria sua dieta por nada nesse mundo e que seguiria focado. Ele negou que sua dieta seja igual à do Cristiano Ronaldo, assim como foi divulgado em diversos portais espalhados pela gringaiada afora, mas não escondeu seu compromisso consigo mesmo, e foi exatamente por isso que seus jogos vêm sendo ainda mais mágicos na temporada atual. Vinícius Júnior, com apenas 22 anos, é o líder em gols e participações em gols do Real Madrid na temporada atual. Com 7 jogos feitos, já marcou 5 gols, contando com 2 assistências, 86 minutos para participar de uma ação efetiva de gol, distribuiu 17 chutes, com 13 deles indo em direção ao gol, alcançou a marca de 19 dribles certos, sofreu 19 faltas por conta dos adversários terem dificuldade de conseguir parar o craque e possui a nota média nas partidas de 7.31. Em números, o brasileiro só perde para nomes como o próprio Neymar, que possui uma média próxima a 8 e vem fazendo uma temporada até então digna de melhor jogador do mundo. Ao lado do também brazuca e igualmente craque Rodrigo, Vinícius não vem dado chances a nenhum defensor já faz muito tempo. Na lista dos jogadores brasileiros com mais gols na história do poderosíssimo Real Madrid, Vinícius conseguiu uma marca impressionante. Tornou-se o terceiro brazuca que mais marcou na equipe, perdendo apenas para simplesmente Ronaldo Nazário de Lima ou Ronaldo Fenômeno para os íntimos da bola e o lateral Roberto Carlos, conhecidíssimo por sua carreira vitoriosa e por seus pombos sem asa que atormentavam os goleiros. Isso, claro, com Vini tendo uma quantidade bem menor de jogos que os dois citados, e já tendo a oportunidade de balançar as redes 42 vezes. Falando em bola na rede, aliás, não é de hoje inclusive que Vinícius aprimorou seus atributos que antes lhe faltavam com maior efetividade. As finalizações do garoto, antes tidas como displicentes, se tornaram potentes e poderosas, gerando perigos reais de gol para qualquer goleiro adversário. E se a gente já se empolgou completamente com o Vini, os jornais espanhóis já estão quase que em outra dimensão. O jornal espanhol Marca, por exemplo, comparou Vinícius Júnior e Rodrigo a ninguém menos que Pelé. Os dois atacantes brasileiros foram grandes destaques do Real Madrid na recente goleada por 4-1 em cima do Mallorca, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Se aqui na Espanha dizem que Dembélé do Barcelona tem jogos dignos de Neymar, Rodrigo e Vinícius são Pelé, disse o título da matéria do jornal madrilenho. O Real Madrid diverte-se no jogo alegre de Vini e de Rodrigo, que deram um recital no Bernabéu, puro samba oferecido pelos dois contra o Mallorca, mostrando que nesse momento são dois dos melhores futebolistas do mundo. Vini já foi na temporada passada e continua sendo, mas o crescimento de Rodrigo não fica muito atrás, destaca a matéria. Se antes Vinícius era o quinto jogador mais utilizado no modo carreira do FIFA 21, ele chegou esse ano à terceira colocação no FIFA 22. Foi eleito pela sexta vez no ano como o melhor jogador do mês pelo Real, e ao contrário do Benzema, segue mantendo sua constância nos Los Blancos. Tá bom ou quer mais? A temporada passada foi um tremendo divisor de águas para Vinícius Júnior. Ele começou os primeiros jogos do Campeonato Espanhol e da Champions cercado de desconfiança e olhares duvidosos. Isso porque sua temporada retrasada foi repleta de altos e baixos, o que o colocava no patamar de dúvida se vingaria ou se passaria longe. Mas ao contrário do que foi previsto, ele voou baixo. Além de fazer as definitivas pazes com Benzema fora do campo após rixas que ficaram no passado, as pazes também vieram dentro das quatro linhas, quando a dupla sacudiu a Europa inteira e conseguiu algo que muitos não julgavam ser possível: levar o Real para uma excepcional final de Champions League, ganhando na marra das equipes mais poderosas tecnicamente no mundo. Não teve PSG, não teve Chelsea, não teve Manchester
Manchester City e nem teve Liverpool que segurasse a 14ª orelhuda dos Novos Galácticos. Após a empolgação da temporada passada, eis que chega o momento mais importante de um clube, manter a mesma constância na temporada seguinte, o que não é fácil, ainda mais com as grandes equipes se reforçando tal qual o Real, como o rival Barcelona, trazendo o Brazuca Rafinha da Premier League e o Lewandowski da Bundesliga, além de várias equipes que também fizeram seu papel. O respaldo que Carlo Ancelotti dá a seus atletas é incrível. A mentalidade dos jogadores do Real é louvável e altamente compatível com o tamanho que a equipe possui. Uma equipe aguerrida que jamais se entrega e foca o máximo que pode a cada minuto e a cada segundo, em esgotar até a última gota de suor. E pra você, como o Vini Júnior deve proceder nesse caso? Vem aqui nos comentários me contar. Obrigado por ficar mais um dia aqui no canal do Zefut. Volta sempre que eu sempre vou estar aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, até mais.